E pra gente fechar, não tem como falar do jogo ontem, né? Como é que foi a tua experiência ontem de ver o jogo entre Vasco e Bahia em São Januário? Como é que foi? Já tinha ido em São Januário, não, né? Tinha molequinho, bem novo, e não foi pra jogo. Foi só visita, não lembro de nada, né? Então agora dá pra dizer que foi a primeira vez a Vera no São Januário. Cara, foi massa, foi muito bom. Eu tinha o São Januário como um dos destinos que eu queria ticar lá da lista que eu tinha de estádios para poder conhecer. Pela história do Vasco, pela aliança que existe entre as equipes, pela curiosidade de conhecer um estádio raiz, como o pessoal fala. E realmente foi muito bacana a experiência, a vivência, apesar do resultado. Novamente, puxando para esse gancho do que o futebol nos proporciona, do quão sentimental ele é. Tive a oportunidade de conhecer um torcedor do Vasco lá, primo de um amigo nosso, torcedor do Bahia, que estava 1 ano sem ir para o estádio, porque o pai dele faleceu, torcedor do Vasco, era um cara importante que vivia o dia a dia do Vasco, e ele não estava indo para os jogos e foi para esse jogo contra o Bahia. Legal. E viu o Vasco vencer por 1-0, uma festa bacana da torcida. E depois a gente conversou sobre isso e a galera estava até falando, até que não foi tão ruim perder, né? A gente continuou no G4 e teve alguém que saiu feliz e que merecia e precisava sair feliz daqui hoje, né? Então foi muito bacana viver isso também, essa peculiaridade, né? Tá ali convivendo na história de outra pessoa com algo tão bacana, tão interessante, tão importante, tão afetivo assim. E até com relação ao que Danilo falou, que vai ser pauta também, eu acho que isso puxa até um gancho do que você falou anteriormente, do Vasco puxar para baixo. No Bahia existe esse sentimento assim de pessimismo, de certa forma, as coisas não darem certo. Se o Bahia chegar nas quartas de final de uma Copa do Brasil, a gente sabe que vai ser muito difícil progredir. A gente já fica com a sensação ruim de que algo não vai evoluir porque não está funcionando no Bahia nos últimos anos. E você comemorar um jogo qualquer, entre aspas, como um título, às vezes para quem está de fora, é uma parada absurda, mas para quem vive a realidade e sofre todo santo dia por causa do seu time, é algo que ele necessita, é algo que ele anseia, que ele precisa. O torcedor precisa viver essa emoção. Ele precisa ir para um domingo de futebol e sair de lá reenergizado para viver o resto da semana. Então, enfim, foi essa a fala de Danilo, né, de comemorar como se fosse um título, tivesse vencido o campeonato. E no jogo do Bahia sexta contra a Ponte Preta, pode esperar que vai ter uma festa igual ou melhor que aquela, porque vai ter mais público, provavelmente, porque a capacidade da Fonte Nova é maior, né? Então pode ser mais, em termos de proporção, impactante ainda e tal, enfim. E é isso, eu vou estar lá torcendo que nem um título se o Bahia vencer, porque cada pontinho nessa Série B aí é importante demais, porque a gente tem que voltar logo. Bahia e Vasco não podem estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo de Série A na Série B. E, enfim, tomara que os dirigentes entendam isso, a paixão do torcedor, parem de olhar para o próprio umbigo e olhem para quem realmente precisa disso. Viver experiências como essa, de comemorar um jogo como um título. Não, eu acho que o Danilo foi extremamente infeliz por alguns motivos. Primeiro, eu acho que não é função do atleta querer pautar aquilo que o torcedor deixa ou deixa de fazer, a não ser atos de violência, crime, é outra história. Mas a forma como ele comemora, ou se ele critica, é um particular do torcedor. Segundo, foi um tremendo desconhecimento, vamos voltar lá no começo da conversa de como algumas mídias tratam os clubes do Nordeste, da parte dele foi um tremendo desconhecimento, porque aquilo ali é São Januário. A torcida do Vasco faz uma festa muito grande no estádio. E ontem, se ele tá em Nárnia, não era um jogo comum. Como você mesmo disse, a gente estava falando de um jogo de Série A numa Série B. E, jogando pelo Bahia, acho que ele deveria saber que nos últimos jogos, entre Vasco e Bahia, até falei contigo ali, e eu vi uma resenha tua com o Juninho nos stories do Instagram, que tu até brincou com ele, meu freguês, ele, não, dessa vez não, e tal. O Bahia vinha nos últimos jogos ganhando Sim. com regularidade do Vasco, principalmente lá. Lá é 3-0 praticamente todo jogo. E aqui em São Januário, de vez em quando, ainda beliscando um resultado ou outro. Então o jogo ontem tinha o Vasco com peso de 38 rodadas do ano passado, mais as 7 daqui, que não tinha entrado no G4, tinha essa possibilidade. Era um clássico, são equipes que vão lutar pro acesso, era um jogo de 6 pontos. E São Januário é assim, pega o jogo contra o CSA, o jogo contra a Ponte Preta. Sabe com quantos minutos de jogo eu consegui entrar Vasco e Vila Nova na estreia? 33 minutos. Por quê?
marcaram o jogo no horário merda, sexta-feira, 7 da noite. As pessoas trabalham normalmente até 5, 6. Então chegou todo mundo junto. A PM não sei o que arrumou lá na vistoria. Travou e a galera, vão me invadir. Garra de pimenta, confusão com o meu São Januário. Você vê que o acesso são poucos portões. Muita gente, é ruim o acesso. Então ficou todo mundo preso lá de fora, mano. Galera, eu entrei com 33 minutos. Então São Januário, de uma maneira geral, é um estádio sempre cheio e com a torcida fazendo uma festa muito grande. E a gente até conversou em off. O torcedor do Bahia, se ganhar o jogo que seja a próxima rodada agora contra o Cruzeiro, que é um clássico também, vai fazer uma festa. E, de certa forma, ele ainda desvalorizou o Figueiredo. Porque quando o Figueiredo faz o gol que ele fez ontem, ele ainda botou mais na conta dele do que do Figueiredo. Ele poderia ter falado, pô, foi um golaço do moleque tal, era uma bola que eu poderia ter defendido, mas ele trouxe mais para como se fosse uma falha dele do que propriamente mérito do Figueiredo em ter feito o gol. Então acho que ele foi muito infeliz pelos dois motivos e inclusive a torcida do Vasco mandou muita força para ele no episódio do ônibus. A torcida do Vasco foi lá, levou muito carinho pra ele, teve muita gente até falando disso. Porra, até outro dia eu tava aí te dando moral aí pelo episódio lamentável que você viveu lá e agora ele deu essa patocada. Então acho que ele foi muito infeliz no depoimento dele e eu acho que ninguém tem que pautar aqui que o torcedor deve ou não deve fazer. E sim, era um jogo importante ontem. E o Zé Ricardo até falou na coletiva que pode ser um jogo que vai marcar um divisor de águas no Vasco no campeonato. Que até que o Vasco é o único invicto na Série A e B, mas com muito empate. São 4 empates e 3 vitórias. E era um jogo muito importante. Então acho que tinha sim uma relevância. Para o próprio Bahia se vencer ontem, retomava a liderança, abriu uma gordura de 6 pontos com o diferencial do número de vitória, que daria como se fosse 7 pontos, se empatasse no número de pontos. Então era um jogo muito importante. Para um próximo jogo dentro de casa, né, depois. Era um jogo muito importante. Mas enfim, o Danilo falou, a galera já cobrou ele lá.